Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que alegria podermos nos reunir neste momento, neste tempo que o Senhor permite a nós vivermos em comunhão para adorá-lo, para bendizê-lo e ser saciado na nossa alma para viver uma satisfação aqui neste mundo, mesmo em tempos de tenebrosidade, né? Tempos de pandemia, tempos difíceis, mas graças a Deus nós temos um Deus que é maravilhoso, tremendo em nossas vidas. Vamos nesse momento, queridos irmãos, estarmos orando ao Senhor. Pai, nós rendemos graças ao nome do Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua bondade e longanimidade dura para sempre. Obrigado porque podemos contemplá-lo e exaltá-lo na beleza da tua santidade. Neste momento, quando estamos reunidos online através desse culto, nós queremos te agradecer por essa grande honra de nos colocarmos diante do altar, o altar Santo dos Santos, o altar que é o próprio Deus. Estamos diante do nosso Deus, no qual entramos com ousadia no seu santuário. Abençoe este culto, esses momentos maravilhosos, que eles possam marcar o nosso coração, a nossa alma, como uma história real acontecendo em nossas vidas. Abençoa tudo que for feito, os louvores, ó Deus, a tua palavra e as orações que vamos levar a ti. Que tudo esteja na tua direção e na orientação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é que nós oramos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos cantar o hino 171 do nosso cantor cristão. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder, de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos provir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça e abnegação, a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Todos são bem-vindos a este culto, que certamente nos levará
a um avivamento espiritual, porque nós precisamos de um avivamento para vivermos um despertamento o tempo todo, vivermos despertados o tempo todo, como servos, discípulos de Jesus. Que Deus nos abençoe. E agora, vamos ouvir a palavra de Deus através do pastor Luciano. Irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e convidar os amados irmãos a refletir comigo neste culto de quarta-feira um pouco sobre a palavra do Senhor. No livro de Mateus 23, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, onde a palavra do Senhor ela nos diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras, a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. Mas vocês não serão chamados de mestres, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Feche seus olhos onde quer que você esteja e peça ao Senhor que Ele venha falar com você essa noite. Pai, nós te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade que nos dá, Senhor Deus, de mais uma vez estarmos na Tua presença, de mais uma vez, ó Pai, podemos, ó Pai, expor a Tua palavra, Senhor Deus. Se pararmos, ó Deus, por aqui, Senhor Deus, creio que o Senhor já falou muito em nossos corações, ó Deus, através, ó Pai, desta leitura, Senhor Deus, onde o Senhor já vai, ó Pai, nos ensinando, ó Pai. Mas dá-nos, ó Deus, a capacidade, Senhor Deus, de poder, ó Pai, conversar um pouco mais sobre essa situação, Senhor Deus. E assim, ó Pai, temos, ó Pai, o Senhor vem nos iluminar, Senhor Deus, através da Tua palavra, Senhor Deus, a entender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer para nós nos nossos dias, ó Pai. Tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, ó Deus, guarda, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, que está assistindo esse vídeo, Senhor Deus, e que está, ó Pai, cultuando em sua casa, orando, Senhor Deus, pelos nossos amados irmãos, pela igreja em Cristo, Senhor Deus, que o Senhor venha dar, ó Pai, crescimento, Senhor Deus, e fortalecer os nossos passos até o dia da Tua volta, Pai. Pois essa é a oração que fazemos crendo em Ti e no Teu poder para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós acabamos de ler, então, Mateus 23, de 1 a 12, e aqui na palavra do Senhor nós vemos que Jesus ele começa a falar sobre Moisés, né? Ele começa a falar que na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus, né? E quando ele começa a falar sobre a cadeira de Moisés e que ali se assentam os escribas e os fariseus, nós já podemos ter uma ideia que a cadeira de Moisés é um lugar de autoridade, né? A cadeira de Moisés é um lugar de destaque. E ali estavam se assentando os escribas e os fariseus. E Jesus ensina aos seus discípulos que tudo o que eles falarem, tudo aquilo que eles ensinarem, os seus discípulos deveriam ouvir e observar, né? Ou seja, fazer, porque aquilo ali era certo. Mas, entretanto, né, todavia, não deveriam seguir aquilo que eles faziam, porque eles falavam, né, os escribas e os fariseus ensinavam, mas não praticavam, né? Eles não eram... Jesus está ensinando a não ser, né, somente ali ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, né? Então, ou seja, olha, a palavra que eles falam é a palavra de Deus, a cadeira que eles se assentam é uma cadeira de autoridade, né? A cadeira de um líder de Israel, a cadeira de Moisés. Mas, apesar de essa palavra ser uma palavra certa, apesar desse lugar ser um lugar de autoridade, eles não tinham moral para estarem ali, né, e estarem falando o que estavam falando. Mas, ainda assim, a palavra era a palavra de Deus, e essa palavra
né, a palavra certa. E então eles deveriam ali aprender, né, com os escribas e os fariseus, mas não deveriam praticar as suas obras. Porque a palavra continua dizendo, né, que eles colocavam cargas pesadas sobre o povo e nem com um dedo eles ajudavam a eles a carregar. Então, dessa forma, eles acabavam fechando a porta, nem eles entravam, né, e muito menos deixavam que as pessoas entrassem, né. Nós temos visto, meus amados irmãos, nesses últimos dias, né, e há muito tempo tem acontecido isso também, de pessoas, líderes que se colocam numa posição de destaque, né, se colocam numa posição de autoridade, numa posição em que pregam a palavra de Deus, que é a palavra certa, que é a palavra verdadeira, mas, no entanto, não vivem de acordo com a palavra que pregam, né? Não vivem de acordo com aquilo que ministram, aquilo que pregam. Nós temos visto nos nossos últimos dias muitos líderes que trazem pessoas para si, né, com um intuito de serem observados, né, de terem ali as suas cadeiras de autoridade, de terem a sua glória vinda de homens, né, e não de Deus. E nós, se continuarmos lendo aí os próximos versículos, né, a partir do versículo 13, nós vamos ver que Jesus começa a falar dos ais, né? Jesus começa a falar que ai daquele, né? Ou seja, o juízo de Deus virá sobre essas pessoas, né? E aí são 8 ais que Jesus começa a dizer aí, né? E aí ele vai lá, esses que não entram, né? E não deixam as pessoas entrarem, né? Ai desses que exploram as viúvas, né? Esses que convertem as pessoas à sua religião, e tornam essas pessoas 2 vezes mais dignas do inferno, né? Usam as coisas de Deus para ganhar dinheiro, né? É um outro ai daquele que usa, né, as coisas de Deus para ganhar dinheiro. Ai daqueles que são religiosos o suficiente, né? Fazem o mais difícil, né? Que seria coar ali a mosca e deixar passar o camelo, né? Que Jesus fala lá, né? É de vocês que coam a mosca, porque o que acontece? Ao coar a mosca, se ela entrasse ali na comida do judeu, ela contamina toda a comida, né? A comida se torna impura. Mas, no entanto, eles filtravam ali a mosca, colocavam ali o coador para coar, não deixar a mosca entrar, e, no entanto, engoliam o camelo, né? É claro que Jesus está aí numa maneira figurada, né? Está falando de uma forma figurada, mas representando pessoas que vivem ali uma religiosidade, né? Pessoas egocêntricas que estão buscando os seus próprios prazeres, serem vistos pela multidão, serem aclamados pelas pessoas. E aí, quando eles falam filactério, né? E ali as suas franjas, ele está falando que eram a palavra do Senhor que as pessoas escreviam, né, e colocavam na testa, e eles alargavam isso para que as pessoas pudessem ver aquilo visivelmente, assim, e chamar atenção mesmo. E ali os seus pingentes, as franjas que eles dizem, as orações que eles faziam, mostrando quantas orações eram feitas por aquela pessoa. Então a pessoa passava ali, as pessoas viam aqueles versículos, né, viam a palavra do Senhor escrita ali na testa da pessoa e no braço, e aquela posição da pessoa com vestes maravilhosas, né, e uma postura de alguém santo, uma postura de alguém que é um servo fiel do Senhor, né? Muitas das vezes nós vemos até Jesus mesmo falando na parábola, onde está ali o fariseu, né, orando, e ali ele diz, olha, eu não sou como esse, né? Enquanto que o outro está no sinal de humildade, né? Dizendo, o Senhor me perdoa, né? Porque eu sou um pecador. Então a gente vê que realmente os escribas e os fariseus, eles viviam uma vida de religiosidade, alguns mais pela religião, né? E outros mais para chamar a atenção para si próprios, né? Para chamar a atenção para si. Então alguns com interesse de buscar para si um pedestal, né, para que eles pudessem ser vistos e aclamados pelos homens,
faziam de tudo, né, usando a palavra de Deus, usando ali as leis, né, que o povo seguia. Mas com todo esse processo, né, com toda essa situação, eles acabavam colocando empecilhos para que as pessoas entrassem e eles mesmos acabavam não entrando. E aí, meus amados irmãos, Jesus ele começa a falar sobre a humildade, né? Ele começa a falar, olha, nós podemos pegar aí como lição que nós temos, né? Jesus começa a falar sobre ser humilde, né? Aquele que quer ser o primeiro, né? Sirva a todos, né? Seja o último, que sirva a todos. E ele começa a falar, então, o mais importante, né? Aquele que quer ser mais importante, né? Deve ser servo de todos, né? E aquele que se humilha, ele deve ser exaltado, né? Aquele que se exalta acaba sendo humilhado. E aí o que nós podemos aprender com essa palavra do Senhor, né? Nós podemos ver claramente que Jesus ele está tratando uma questão, né? Que é a religiosidade dos fariseus e dos escribas, né? Esse egocentrismo de cada um deles, né, onde querem ser aparecidos pelos homens, né? E nós podemos ver que Jesus, ele falando sobre essa religiosidade, nós podemos perceber que pela forma que ele fala e pelos ais que ele começa a apresentar a questão dos escribas e dos fariseus, ele está mostrando que não está satisfeito com a situação que está esses fariseus e escribas, né? A questão da religiosidade. A atitude deles não é conivente com a palavra de Deus, né? Eles falam uma coisa, mas eles fazem outra, né? Eles queriam mesmo, na verdade, uma posição de destaque. E aí muitos acabam idolatrando esses líderes, né? Muitos acabam olhando e vendo neles alguém a ser seguido. Inclusive, um dos ais que nós pegamos aqui é o ai que diz que eles saem por aí procurando alguém que possa fazer parte da sua religião, e quando eles encontram, eles tornam essas pessoas 2 vezes mais dignas de inferno. E o que isso quer dizer, né? Eles trazem as pessoas para si e transformam essas pessoas em pessoas piores do que eles mesmos, né? Que coisa, que situação. E aí a gente pode refletir um pouquinho sobre essa questão, meus amados irmãos. O que nós estamos fazendo na igreja? Será que nós estamos sendo motivados pela religiosidade? Será que nós estamos sendo motivados pelas pessoas que nós olhamos e admiramos? Muitas das vezes nós estamos ali numa igreja não por causa de Jesus, não para servi-lo, não para fazer a obra dele e estar disposto ali, mas porque temos um líder ali e fala, olha, é o meu pastor, porque é o meu líder, porque eu respeito, porque, nossa, é o homem de Deus e sabe, a gente coloca aquela pessoa num pedestal e aí a gente para pensar um pouco e fala, poxa vida, qual que é o motivo dessa pessoa estar na igreja, né? Será que é porque ela gosta tanto daquele líder que é ali que ela quer estar, onde o líder vai, ela vai atrás, se o líder sai de uma igreja e vai para outra, ela abandona ali e ela vai junto, né? Até que nós vemos acontecer o que muito tem acontecido por aí. Líderes caem e com eles, né, a congregação vai junto. Por que isso, né? Muitas das vezes porque as pessoas estão seguindo homens ao invés de seguir a Deus, né? Muitas das vezes porque as pessoas estão ali colocando a sua expectativa num ser humano que é falho, um ser humano que tem dificuldades e muitas das vezes está ali em pecado, numa situação de ganância, né? Usando a palavra de Deus para roubar, usando a palavra de Deus para enganar. Ele prega, mas aquilo que ele prega ele não faz. E as pessoas começam a segui-lo, começam a idolatrá-lo, né? E quando ele cai, essas pessoas simplesmente acabam caindo junto com ele, né? Então nós precisamos tomar cuidado nessa questão, né? Para nós não cairmos nessas armadilhas de olhar líderes e torná-los verdadeiros santos, né? Canonizar eles em vida, né? Onde a gente acredita que são superiores a Jesus. É claro que nós temos que ter respeito pelos nossos líderes, né? Nós temos que honrá-los, mas nós não podemos esquecer que primeiro, antes de honrar o líder, nós precisamos honrar a Jesus, né? Nós precisamos buscar a presença de Jesus, nós precisamos
olhar para Jesus, né? E analisar se o líder ele está corretamente andando com aquilo, ele está direito com aquilo que ele fala, né? Agora tem outra coisa também, muitas das pessoas ouvem o líder falar e de repente aquilo que ele está falando não condiz com a vida dele, e as pessoas começam a colocar em descrédito a palavra de Deus. E não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus ele acaba de falar no começo do versículo que nós lemos que na cadeira de Moisés, ou seja, a cadeira de autoridade, se assentam os escribas e os fariseus, né? E a palavra que eles pregam, essa deve ser ouvida e observada. Só que as atitudes deles é que não devem ser seguidas, porque o que eles falam, eles não fazem. Significa que eu não posso colocar em descrédito a palavra de Deus, porque um líder de Deus não faz ou não cumpre aquilo com que ele fala, né? Eu não posso colocar em descrédito a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não deixa de ser a palavra de Deus, ainda que um líder que não presta, um líder que usa dessa palavra para usurpar, para roubar as viúvas, as casas, né, retirar dali o sustento das pessoas, ainda que esse líder não seja um líder direito, a palavra de Deus continua sendo direita. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, né? E ainda que eu abra minha boca e eu não tenha a dignidade para ler a palavra de Deus, né? Ainda assim ela é a palavra de Deus e ela deve ser ouvida e honrada, ainda que não seja praticada por aqueles que leem ou por aqueles que expõem a palavra de Deus, né? Então nós não podemos deixar de honrar. Muitas das pessoas acabam colocando em descrédito a palavra do Senhor, né? Ah, eu não vou mais na igreja porque fulano fez isso. Ah, eu não vou mais na igreja porque aquele pastor, ele falou isso, mas eu vi ele fazendo o contrário, né? E acaba colocando em descrédito a palavra de Deus que é verdadeira e que é fiel, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso também. Nós precisamos prestar atenção nessa questão, né? E tomar cuidado nessas armadilhas de religiosidade, né? Porque agora, fugindo um pouco da questão dos líderes, nós mesmos precisamos analisar qual que é o verdadeiro motivo que nos leva para a igreja. Porque muitas das vezes nós estamos ali e estamos sendo religiosos, né? Como aqueles escribas e fariseus que acabam coando a mosca e deixando passar o camelo, né? Nós achamos que a igreja, para ir à igreja, precisamos usar terno e gravata. É claro que nós devemos dar o nosso melhor para Deus, e se o nosso melhor é um terno e uma gravata, que seja, né? Mas muitas das vezes nós nos colocamos numa posição de colocar as pessoas em inferioridade, né, a nós, porque nós estamos vestidos de tal maneira e aquela pessoa não está, porque nós fizemos isso e aquela pessoa não fez, quando muitas das vezes nós fazemos coisas piores, né, do que aquela pessoa está fazendo, e nós não paramos para observar isso. Coamos o mínimo detalhe, que é a mosca, mas acabamos engolindo ali o camelo, né? Então, muitas das vezes nós nos tornamos religiosos dentro da igreja. Nós precisamos tomar cuidado com essa religiosidade. Precisamos tomar cuidado para não cair no mesmo erro que os escribas e os fariseus. Porque se vocês pararem para pensar, Jesus, entre um dos ais que Jesus diz, eles dizem, olha, vocês são como sepulcros caiados, né? Por fora vocês são belos, mas por dentro, né, são podres, né? E outra coisa que Jesus diz num dos ais vocês enfeitam ali, erguem monumentos, túmulos, né, para os profetas que seus pais mataram. Só que Jesus está falando isso dessas pessoas e eles mesmos são dignos, né, de pena, porque está ali diante deles o Cristo, né? Eles estão ali lamentando porque seus pais um dia erraram, fizeram coisas erradas, acabaram matando os profetas de Deus porque não quiseram dar ouvidos àquilo que os profetas de Deus tinham para eles. Estão ali diante do Cristo, né? Estão diante de Deus vivo, ali diante deles, e eles estão ali prontos para matar e crucificar Jesus, ou seja, tentando corrigir um erro do passado, mas fazendo um erro pior no futuro. Nós temos que tomar cuidado com isso também. Muitas das vezes a gente fica olhando para o passado, coisas que fizeram, coisas que caíram,
como foi feito na igreja, ou pessoas que nós conhecemos, e muitas das vezes nós podemos acabar fazendo piores do que eles, né? A palavra de Deus diz: aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia, não é verdade? Então, ou seja, se eu estou em pé, eu tenho que estar atento para eu não cair no erro, né? Para eu não cair, para eu não tropeçar. Porque muitas das vezes eu fico olhando para trás, olhando para as coisas que para trás ficam, na verdade, mas as coisas erradas, as coisas que aconteceram, e eu não olho para frente e acabo eu caindo pior do que os que ficaram para trás, né? Então, meus amados irmãos, o que nós temos para trazer para os irmãos hoje, como mensagem, é isso, né? Tomarmos cuidado com a religiosidade, tomarmos cuidado com aquilo que nos motiva no culto, se são as pessoas, se são os líderes, né? Ou se é Deus, né? Nós não precisamos, na verdade, ser reconhecidos por ninguém, a não ser por Deus, não é mesmo? E ainda que nós sejamos humilhados pelas pessoas, né? A seu tempo, de acordo com a palavra que nós lemos, Jesus Cristo, ele nos exaltará. E não tem nada melhor do que isso, né? O que é melhor? Ser reconhecido pelas pessoas ou ser reconhecido por Deus, né? Uma música que eu gosto muito de cantar, e os irmãos sabem, alguns sabem, é aquela música que diz, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, né? Então, nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. A nossa glória deve ser em fazer com que as pessoas conheçam a Jesus, né? E que nós possamos diminuir para que ele venha crescer em nós. Que os irmãos tenham isso em mente, né? Que os irmãos possam buscar esse crescimento da parte de Deus, em fazer a vontade de Deus, né? Sem querer honra de homens. Muitas das vezes nós, com essa questão de honra, nós queremos deixar pequenininhos e aí não queremos fazer nada, não queremos trabalhar porque temos medo de assumir alguma posição e não, eu não vou fazer nada porque eu quero ficar aqui no meu cantinho no banco, humilde, né? Só que tem capacidade de assumir um cargo até mesmo alto, né? Um cargo visível a todos e manter essa humildade. Manter a humildade porque sabe que quem te colocou ali foi Jesus Cristo, quem te levantou foi Jesus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. E nós seguimos firmes, humildes, né? Buscando a glória de Deus e não a glória de homens. Que os irmãos possam buscar a glória de Deus, né? Esquecendo a glória dos homens, que para nada serve, a não ser para nos deixar altivos, né? A não ser para nos deixar reprovados diante de Deus, né? Como os escribas e os fariseus foram reprovados por Jesus. Que isso não venha acontecer conosco jamais. Essa é a minha oração, e a minha vontade, meu desejo. Que o Senhor cresça em mim, que o Senhor cresça em você, né? E que para isso nós possamos diminuir. Amém? Que os irmãos fiquem com Deus, tenham uma boa noite, um bom final de semana, uma boa resto de semana. Que o Senhor venha estar abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus. Esta é a minha oração. E agradeço a Deus pela vida de cada um que estará assistindo esse vídeo. E que o Senhor venha abençoar cada lar, em nome de Jesus. Amém. Que bênção podermos ouvir a palavra do Senhor, inspirada pelo Senhor, e que através da boca do teu servo é trazida aos nossos corações. Que todos possam se edificar através da palavra desta noite. E agora, vamos estar encerrando, cantando o hino Cristo valerá. Só Cristo pode nos valer no mundo atual em que nós estamos vivendo, porque vivemos o tempo do fim. Jesus está perto, a sua volta está perto, e só Ele pode nos valer nesta caminhada, nos dando segurança aqui no mundo. É o hino 322 do nosso cantor cristão. Cristo valerá. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem
inútil eu serei se me não valer, nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Com seu sangue nos comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, se me valerá. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Que Deus nos abençoe, que possamos ter essa convicção na nossa vida, que só Cristo pode nos valer. Vamos orar nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai celestial, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Pois bem, Pai, é esta vontade que nós queremos fazer em todo o tempo, em todo o momento. E nós sabemos, Pai, que esta vontade, ela realmente será uma realidade quando nós colocamos Cristo em nossas vidas, sabendo que só Ele pode nos valer em tempos tão difíceis que o mundo atravessa hoje, porque o mundo, segundo a Tua palavra, ele jaz no maligno. Sabemos que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida abundante. Obrigado, porque a vida abundante nos leva a glorificar o nome do Senhor em todo tempo, mesmo como pecadores que somos, mas alcançados pela graça, temos os nossos pecados perdoados. Por isso, Pai, continue a perdoar os nossos pecados, continue a purificar o nosso coração, que o sangue de Jesus, que continua a ser derramado, Pai, em toda a humanidade, possa alcançar os corações daqueles que precisam ser purificados. Pai, nesse momento eu quero Te agradecer pela vida desse instrumento bendito na terra, que é a igreja do Senhor Jesus, onde Ele é o cabeça. É uma honra muito grande participar desta igreja, deste ministério, Senhor, onde nós abastecemos a nossa alma, onde nós crescemos na fé, onde nós nos habilitamos para uma caminhada de serviço ao Senhor nosso Deus. Dá-nos ousadia para testemunhar, dá-nos ousadia para falar de Jesus, dá-nos ousadia, Senhor, para evangelizar as pessoas, Pai. Abençoa a Tua igreja, obrigado pela existência dela, que ela possa, Senhor, aonde está instalada, ser um farol para alumiar ou iluminar o caminho de muitas pessoas. Senhor, visita a Tua igreja, aviva a Tua igreja, não somente aqui em Jardim Cachoeira, mas em toda parte da terra, em todos os lugares, ó Pai, onde há uma igreja que professa a verdade, que testemunha de Jesus, que prega a palavra, ela possa ser visitada pelo Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e que o Teu povo possa viver com alegria, o Teu povo possa ter prazer na lei do Senhor,
o teu povo possa ter prazer em ir à tua casa, o teu povo possa ter prazer em dizer como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Abençoa, Senhor, derrama do teu poder sobre nós, em nome de Jesus, que possamos estar capacitados, ó Pai, a enfrentarmos as tribulações e cumprirmos a missão confiada à igreja, a cada um de nós que somos membros dessa igreja. Visita, Senhor, as nossas famílias, nossos familiares, Senhor, abençoando, Pai, os nossos filhos, ó Pai, os nossos amigos, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que são nossos vizinhos, nos condomínios, ó Pai, nas ruas onde nós moramos, que possamos dar bom testemunho de Jesus às pessoas, para que eles também venham a conhecer a verdade, conhecer a fonte da alegria, que é o Senhor Jesus, o Deus Filho, o Deus eterno, o nosso mediador entre nós e entre nós e Deus. Abençoa, Senhor, também visita os enfermos, ó Pai, eles precisam do Senhor, eles carecem do Senhor, eles têm se levantado a cada dia, porque o Senhor tem fortalecido, o Senhor tem os curado, em nome de Jesus, ó Pai. Continue a restaurar o teu povo, Senhor, nessas enfermidades, ó Pai, em nome de Jesus, que eles sintam a alegria do Senhor em seus corações, e sintam a tua presença constante ao seu lado. Abençoa-nos, ó Pai, fica pois conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Pai, perdoa nossas faltas, ó Pai, e abençoa, Senhor, o nosso país, o nosso Brasil, ó Pai, esse mundo político, Senhor, onde muitas vezes, ó Pai, nos entristecemos com tantas coisas erradas, ó Pai, com tantas infiltrações do mal que tem atrapalhado o bem da nação, mas nós confiamos no Senhor. Nós cremos no cuidado do Senhor, cuidando do nosso presidente, cuidando, Senhor, da liderança, Senhor, através dos ministros, ó Pai, e que todos possam saber que existe um poder maior, que é o poder de Deus, dirigindo a nação, dirigindo todas as sugestões, ó Pai, todos os projetos, ó Pai, para o bem do povo, Senhor, porque o povo é teu, todos nós somos teus, o governo é teu, os ministros são teus, Pai. Abençoa, Senhor, abençoa aqueles que estão nesse momento, Senhor, deprimidos, estão opressos, ó Pai, estão doentes espiritualmente, Pai, sem forças para se levantar, Senhor. Abençoa, fortalece, Senhor, faz uma obra de restauração na vida desse povo, em o nome de Jesus, ó Pai. Senhor, toma conta de nós, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Abençoe os nossos irmãos, ó Pai, que fizeram parte dessa igreja, desse ministério santo, Pai. Muitos irmãos, Senhor, que saíram daqui e estão frutificando, Pai, em outros ministérios, em outras igrejas. Temos pastores, temos missionários, ó Pai, e isso alegra o nosso coração. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado por ser o nosso Deus. Fica, pois, conosco, Pai. Dirija as nossas vidas, ó Pai, e nos guarde unicamente para o louvor da Tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus, rogando que o grande amor de Deus, o Pai, a graça bendita e salvadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo conosco estejam, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, em o nome de Jesus. Que tenhamos uma noite maravilhosa e os dias posteriores vivendo com satisfação pela graça de Deus.